Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida, e vida em abundância. Eu sou Mihael Malachi, estou aqui em Beersheba, na capital do Negev, em Israel. Mas no Brasil era conhecido como Miguel Malachi. No Brasil, no Rio de Janeiro, está Rubens Cherbaski. Rubens, como é que está aí? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Irmãos, Shabbat Shalom, vocês veem como é que é diferente. Ele está lá no Negev, em Israel, eu estou aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Há uma certa distância, né? E ele mostra esse sorriso lindo que ele está mostrando aí, porque ele está lá no Negev, e eu estou aqui em Nova Iguaçu. Mas nós estamos ligados no mesmo espírito. E que essa paraxá seja uma bênção para todos nós. E que, se Deus quiser, você vai vir para cá também, a gente vai fazer umas paraxás juntos aqui. Ore por isso. Lá em Jerusalém também. Amém, amém. Vamos lá. Rubens, a paraxá da semana é Toledot, que significa gerações, né? Ela está em Gênesis 25:19 a 28:9, a porção da Torá, né? Em Gênesis. Sim. A porção dos profetas está em Malaquias, de 1:1 a 2:7. A porção do Brit Hadashah, a nova aliança, está em Romanos 9, de 6 a 13. E o salmo que a gente lê essa semana é o Salmo 36, né? Ô, Rubens, das suas anotações, nos seus estudos aí, o que você tem de mais importante para a gente poder conversar e debater aqui para os amigos do canal Israel no Caminho? Miguel, essa paraxá é muito linda. Eu comecei estudando, né, por Gênesis 25, 19, que fala sobre Jacó e Esaú, que são duas figuras assim muito importantes para a gente entender o simbolismo e o que representa cada uma dessas figuras, né? Dessas pessoas do Antigo Testamento. Nós sabemos, é evidente que existem duas sementes com origem no Éden, sendo que de Jacó viria Judá, quer dizer, de Abraão viria Isaac, de Isaac viria Jacó, e depois Judá, e de Judá viria o Messias, né? O leão da tribo de Judá, não é? E o primeiro texto que me chama a atenção está no verso 21, que diz que Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E isso me chamou muito a atenção porque nós vimos na paraxá anterior, não é? Raei Sara, que Rebeca simbolizava a igreja. Nós vimos muitos motivos para crer que havia uma ligação, uma conexão profética entre a pessoa de Rebeca e a igreja. E aqui fala que Isaac intercedeu, orou, porque Rebeca era estéril. Quem é estéril significa que não pode dar frutos, na verdade. Então, nós sabemos, né, especialmente por dois textos que eu escolhi do Novo Testamento, um de Romanos 8:34, que diz que o Senhor está à direita de Deus e também intercede por nós, e de João 15:16, que diz que ele nos escolheu para que nós caminhemos e dessemos fruto, e que o nosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedíssemos ao Pai, ele nos concedesse. Então, na verdade, o que a gente conclui só desse versículo é que a igreja precisa dar frutos. A igreja não pode ser estéril, ela precisa gerar frutos. E Cristo intercede pela igreja exatamente para que ela dê frutos, assim como Isaac também intercedia, Rubens, não é por Rebeca. Rubens, então você está afirmando, né, que com como são semelhantes, como são análogos, né? São símbolo, como Isaac é símbolo de Yeshua e a Rebeca é símbolo da igreja. Perfeito. Yeshua tem intercedido pela sua igreja
para que a sua igreja dê frutos, da mesma forma que Isaac intercedeu por Rebeca. É isso Perfeitamente. Que é isso que eu quero falar. A intercessão Tremendo. de Isaac por Rebeca, ela remete à intercessão que Jesus faz pela igreja. Não é? Isso para mim está muito claro. Né? Quando você vai continuando a leitura, Miguel, você chega no versículo 23, que diz assim: respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Está escrito em Gênesis 25, verso 23. Então, por esse versículo 23, a gente acaba aprendendo, na minha maneira de ver, um dos princípios mais importantes da Bíblia, que é o princípio da soberania, da eleição de Deus. Isso é um princípio muito claro, que a gente pode até ter como base a escolha de Israel como a escolha de Abraão, aquele que levaria, as nações seriam benditas através dele, não é? Israel veio para que, através desse povo, os povos, na verdade, conhecessem a salvação através do Mashiach, né? E eu pego esse texto, e um dos textos que faz parte dessa paraxá, que está no Berit Hadashá, está em Romanos 9, de 6 a 13, que diz assim: não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de ou seja, de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ou seja, há um propósito de Deus, segundo a eleição dele, ficasse firme, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Eu podia chegar para Deus e falar: por que isso? Porque eu sou Deus, eu quero assim e ponto final. Não é? Como está escrito, e está escrito lá em Romanos, repetindo um texto de Malaquias, que faz parte da Paraxá, né, que é uma Haftará, que diz o seguinte: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que tem injustiça da parte de Deus? O próprio apóstolo Paulo pergunta, porque ele já sabia a resposta, porque certamente muitos questionavam o apóstolo a respeito dessa escolha. E o apóstolo responde: de maneira nenhuma, não há injustiça, porque ele é Deus e ele diz a Moisés: Moisés, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e eu vou ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Qual é o critério de Deus, Miguel, amigos? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei, como meu sogro falava para mim antes, quando ele era vivo, quando ele olhava alguém na sarjeta, Miguel, ele dizia assim para mim: meu genro, falando para mim, aquele ali seria eu se a misericórdia de Deus não tivesse me alcançado. Então, ele não fez absolutamente nada. Ele tinha o 2º primário, ele quase morreu afogado, ele tem uma história, teve uma história de vida que ele fala: se Deus não me alcança, eu já tinha morrido há muito tempo. Eu, com 18 anos de idade, Miguel, eu estava no mar, na Barra da Tijuca, morrendo afogado, clamando pelas entidades, quando eu, mesmo sendo judeu, servia as entidades espíritas. E eu clamando pelas entidades, e os salva-vidas vieram me tirar dali. E depois, quando eu fui salvo, me levaram para a areia, eu fui no centro espírita para dar glória para o diabo, porque eu não conhecia. E Deus olhando a mim, dizendo: mas esse é meu filho, eu sei que um dia ele vai me aceitar. Ele já sabia o que ia acontecer comigo. Essa é a glória de Deus. Aí eu pergunto para você: o que eu fiz para merecer isso? O que você fez, Miguel, para estar aí com nós falando sobre a glória de Deus? Nada. A gente precisa entender, então, essa soberania de Deus. Eu tenho 2 irmãos que não conhecem Yeshua. Eu oro quase diariamente para que eles aceitem. Eu tenho medo que eles morram sem Yeshua. No verso 32, continuando o texto... Oi. Só uma questãozinha que eu queria ver com você. Profeticamente, você Sim. falou que a Rebeca é seria a igreja, né? Sim. E esses 2 filhos, Jacó e Esaú, 2 filhos da igreja, você vê alguma coisa profética nisso? Olha, na verdade, Jacó continua, não é? Você vê que veio Jacó e que de Jacó veio Judá
e de Judá veio o filho da promessa. Quer dizer, quando desde o início diz que em Isaque será chamada a tua descendência, você vai afunilando e você vai vendo que em Isaque vai para Jacó e de lá vai para Judá, onde veio Jesus, na verdade. E Esaú, na verdade, não é a descendência da salvação, não é a descendência da promessa. É bem claro que do Éden, por isso é que eu falei no início, saíram duas sementes. Uma semente vai para a salvação, a outra semente não vai. Quais os critérios que Deus usa e por que ele fez assim? Eu não sei, Miguel. Eu não tenho. Isso faz parte da soberania de Deus, a quem eu sirvo e me prostro diante dela. Mas por que ele escolheu Jacó e aborreceu Esaú? Por que não foi o contrário? Por que ele não amou os dois? Ou por que ele... Eu não sei. Eu só estou lendo o que a Bíblia me fala. Mais nada. Tá certo? Veja, no verso 32, diz assim, estou a ponto de morrer, né? Quando foi propor a ele o pratinho lá de comidinha que ele queria, de lentilha, em troca do direito de primogenitura, ele pergunta a Esaú, de quem me aproveitará o direito de primogenitura? Era melhor satisfazer o ventre. Então, o que eu quero dizer em relação à escolha é assim, Esaú, ele não tinha qualquer noção das coisas espirituais. Ele era essencialmente carnal. Ele pensava apenas nele e não nas coisas de Deus. Como Caim pensava nele, ao contrário de Abel, depois de Sete. E isso também gera uma meditação. Rubens, uma vez eu ouvi um rabino proferindo, né? Posso até falar o nome do rabino, já falecido, o rabino Sobel, né? Proferindo uma prédica, e ele falava, tem gente que sabe o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. Eu acho que o Esaú foi por aí também, né? Foi por aí. Ele não sabia o valor da primogenitura dele. Não, e tem coisas mais sérias do que isso, eu vou te mostrar por quê. Isso também, essa escolha dele, esse pensamento carnal dele, faz a gente pensar num princípio que está lá em Colossenses, que diz o seguinte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, veja, aquele que foi escolhido, aquele que realmente creu no Senhor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, ou seja, aquele que vir a crer em Cristo, não tivesse a vida eterna, na realidade, ele estava na cruz com Cristo, ele morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo e ele ressuscitou com Cristo e espiritualmente, nós estamos em Cristo, nos lugares celestiais, assentados com Ele, Miguel. E essa é a nossa situação, é a nossa condição, o nosso status espiritual. Depois, você pergunta assim, muitos questionam, por que Deus odiou Esaú? Eu vou dizer para você por quê. Porque Esaú desprezou a graça de Deus na sua vida. Ele disse assim, eu não quero esse direito de primogenitura, isso não me serve para coisa nenhuma. Você tem ideia, Miguel, amigo que está nos ouvindo agora, o que significa desprezar alguma coisa que Deus te dá gratuitamente? Alguma coisa que Deus te dá de graça? Sabe que Jesus é a própria graça? A graça e a verdade vieram por Cristo. Ele é a própria graça. Não é verdade? Então, o texto que está lá em Malaquias 1, que Romanos repete, Miguel, fala exatamente assim, olha que coisa tremenda, é Malaquias que escreveu. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem tu tem nos amado? Onde está o teu amor? Aí ele diz assim, o Senhor, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes, não é? Uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ele deu heranças diferentes, uma para Jacó
e a outra para Esaú. É uma coisa tremenda você ouvir isso. Então, a gente parte agora, também vou fazer um pulinho, Miguel, para Gênesis 27, para continuar falando quando Jacó toma a bênção de Esaú. Antes disso, eu queria falar duas coisinhas só. Vale. Realmente, essa questão remete muito à bênção e à maldição, né? Como o Monte Gerizim também, né? Sempre há uma bênção e uma maldição. Ao Monte Gerizim e o Monte Ebal, a Jacó e Esaú, a Caim e Abel, é sempre essa dualidade, né? É sempre essa escolha, né? Essa dicotomia que tem, essa escolha, né? que tem na frente. Você tem a bênção e a maldição. Escolha você, né? O que você quer, né? E eu queria falar, antes de você passar por outro assunto, em relação à geração, eu vi uma coisa muito interessante, que é a questão da geração que vai até o leão da tribo de Judá, né? Moisés não escreveu. Moisés escreveu a Gênesis, mas ele não viveu Gênesis, né? É a mesma coisa que meu avô contasse uma história que ele teve na juventude e eu escrevesse um livro sobre meu avô, né? Pode ser que foi passado por Deus, mas pode ser que vem da tradição. A gente vê na genealogia, né? Que gerações, o nome da paraxá é gerações. A gente vê na genealogia a questão da idade dos patriarcas, né? A gente vê que vai de Adão até Matusalém. Adão chega até 14 anos antes do nascimento de Noé. E Matusalém, né? Adão vai 7 e tal, Matusalém. Aí Matusalém chega até Noé, até um pouco antes do dilúvio, né? E aí nasce Sem. O Sem, ele chega até Jacó. O Sem morre, Jacó já era vivo. Então, essa questão, né? E depois de Abraão, Isaac e Jacó, vai o pessoal vai Judá e vai para o Egito, né? E chega Moisés. E Moisés que escreve toda a história. Então, é muito plausível que Moisés tem essa história de geração em geração contada, né? Contada, eu sempre digo que é contada e revelada, porque é muito difícil você crer tudo. Alguma coisa foi contada e Deus foi completando, e para mim houve uma coisa assim, uma união, uma parceria entre o Espírito de Deus e o homem para que aquilo pudesse ser escrito e a gente tivesse a Torá. Senão a gente não teria. Eu vi um vídeo sobre isso, sobre os patriarcas e essas idades que eles tinham, né? Eles viviam até 900 anos, 600 anos, e acompanha. E isso é importante, eu queria ressaltar essa importância, porque essas gerações é importante, porque vai na geração até Judá, até o leão da tribo de Judá, que é Yeshua HaMashiach. Vai até Davi e de Davi até Judá. Quer dizer, essa semente ser mantida é importante, porque essa semente é comprovada historicamente na Bíblia, né? Ou seja, que da onde vem essa linhagem toda, essa linhagem, né? real, A linhagem toda. Essa linhagem Tem real. razão. É isso que eu queria falar. E vamos partir para o segundo. O segundo texto, né, que eu peguei lá em Gênesis 27, quando Jacó toma a bênção de Esaú, o que eu fiquei pensando, meditando, Miguel, o que a gente aprende com esse texto? Eu penso assim, que foi a graça, como eu falei antes, contra a depravação humana, que começou no Éden, né, lá com Caim e Abel. Ou seja, Deus te dá algo, você vai analisar se te serve ou não te serve, e conclui que não te serve, e você ofende a Deus e vende a bênção. Foi isso que Esaú fez com a bênção que ele recebeu da primogenitura. Agora, vamos pegar a atitude de Esaú e vamos falar de salvação. Eu quero falar de salvação agora. Lá em Êxodo 4:22, está escrito: Israel é meu filho, meu primogênito. Mateus 15:24, Jesus diz que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Em João 1,
11:12 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lá em João 10,16 está escrito assim: o Senhor diz que diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um pastor. Então, a pergunta que eu quero fazer para todos nós no canal Israel no Caminho, nessa paraxá, Miguel, é assim: até quando os Yehudim, nós, judeus, vamos tratar a salvação como Esaú tratou da primogenitura? Até quando vamos desprezar a graça e ficar perguntando, como eu tenho ouvido literalmente quando eu falo de Jesus para algumas pessoas, não é? E eu posso testemunhar isso. Eu ouvi há pouco tempo alguém chegar para mim e dizer assim, um judeu: eu não preciso de salvação, eu não quero ser salvo, eu não acredito na eternidade, eu não acredito no inferno, o inferno é aqui mesmo, e se a gente precisar de justificação, não seria pela fé, e sim pelas obras, pelo nosso esforço. Então, esse tipo, quando a gente para ler, como está lá em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Isso foi deixado bem claro, e também do grego. Mas Israel é meu filho, meu primogênito. Então é assim, amigo, não joga a bênção fora. Deus está te dando uma primogenitura, é um presente dele, é um dom que ele te deu, agarra. Claro que não é a primogenitura literal nesse momento, é a primogenitura espiritual. Você é um filho dele. Basta que você creia no poder desse Deus tremendo, maravilhoso, não é? Que a gente está o tempo todo tentando proclamar aqui no canal Israel no Caminho. É por isso, Miguel, que lá em Hebreus 12, no verso 16 e 17, diz assim: e ninguém seja impuro, olha aqui que ele usa o Espírito, e ninguém seja impuro ou profano como Esaú. Ele chama de impuro ou profano. E a palavra impuro, no grego original, é pornos, é prostituto, é fornicador. Como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, não está nem aí para as coisas espirituais. Porque bem sabeis, diz a palavra, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Não é? Então, isso é uma coisa assim, muito séria que eu queria passar, na verdade, para questionamento de todos nós. Você, meu amigo, que eu já chamo pela fé de irmão judeu, medita sobre isso. Não jogue fora a graça de Deus, porque você não merece, como eu não mereço, o Miguel não merece. A graça é um favor imerecido, é algo que você recebe do nada, não tem qualquer esforço, não tem qualquer mérito envolvido na graça de Deus. E Ele está dando essa graça e está te chamando. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, porque dias virão em que se procurarão o Senhor e não vão achar. Então, isso é Gênesis 27. Eu passo agora para o 26 de novo, agora, que eu quero deixar uma outra mensagem, Miguel, a respeito do seguinte: Isaac em Gerar. Gênesis 26, Isaac em Gerar. Por que isso é muito importante? No versículo 1, diz que houve uma fome na terra. O povo de Deus está sempre passando por provações. Gênesis 12 já falava de uma fome sobre a terra. Abraão desceu ao Egito, lembra disso? Por causa da fome. Mas no verso 2, diz assim: não desças ao Egito. Olha que coisa, é isso que eu quero parar para falar. Não desças ao Egito. Então, esse é um outro dos princípios bíblicos mais importantes que eu quero conversar com vocês aqui agora. Por quê? Porque o Egito simboliza o mundo. Deus está nos ensinando a olhar para o alto, onde está a nossa pátria, e a confiar nele. Descer ao Egito, Miguel, significa se afastar de Deus e depender dos homens. Significa viver por obras e não por fé. Mas Deus disse assim para Isaac: mora nessa terra, que era em Gerar,
e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Está em Gênesis 26, 3. Então, a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus para cumprir seus propósitos. Se ele mandou você ficar em Gerar, o que você vai fazer no Egito, cara? Aí vem o diabo, né, no teu ouvido e diz assim, exatamente como a voz lá do Éden, não é? Para Eva, diz assim, foi isso que Deus disse? Que você não podia descer para o Egito? Claro que você pode descer para o Egito. Quem é que disse? Por que você não pode? É que ele não quer que você conheça o Rio Nilo. É que ele não quer que você conheça as pirâmides. Ele não quer que você conheça o Museu do Cairo. Daí você compra uma passagem e se manda lá para o Egito. Você desobedece porque você deixou se influenciar pela voz do inimigo e não obedeceu à voz de Deus. Só que, quando você pensa em não desças ao Egito, meu irmão, o Salmo 20, no verso 7, Miguel, está escrito assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O que é isso? Se você faz qualquer coisa na tua vida, em qualquer área, sem a anuência de Deus, sem o selo dele, você saiba que você tem tudo para fracassar. Você vai tropeçar em algum lugar. Não tenha dúvida nenhuma disso. Aí você caminha no texto, chega no versículo 24, que diz assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus disse para Isaac ficar em Gerar. Era ali que ele queria abençoá-lo. Isaac seguiu os passos do pai e obedeceu. Isaac não queria brigas com Abimeleque por causa dos poços. Então, quando você confia em Deus, não importa onde você esteja, que ali você vai tirar a água para você. Você vai tirar a água da rocha. Em Deuteronômio 8,15 está escrito, ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Então a gente precisa continuar tendo fé que se ele te coloca no Egito ou na Babilônia, desde que você obedeça à voz do Senhor, ele disse para o povo, não sai da Babilônia, vai para a Babilônia porque eu tenho um propósito com isso. E tinha um propósito. Verdadeiramente. E é um propósito, queira ou não, que vai dar lá em Apocalipse, não é uma conversa para agora. Mas fique na Babilônia, não saia dali, porque há um propósito em você ficar 70 anos cativo ali. Então, todo lugar, como a gente lê em Josué, Miguel, ele disse assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da vida. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não é? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está lá em Josué 1, de 3 a 9. Então, o que a gente conclui? Que ou aceitamos submissos à soberania de Deus e seguimos seus passos e encontramos vida, ou podemos escolher nossa própria sabedoria humana, cortar Deus de nossos sonhos, de nossos projetos, e depois a gente vai ter que assumir as consequências. Então, não nos cabe, Miguel, julgar os propósitos de Deus, mas temos que ter fé e crer que ele tem sempre o melhor para nós. Sem ele, como disse Jesus lá em João 15, no verso 6, sem mim nada podeis fazer. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, Miguel, nós temos aqui o propósito eterno de Deus, segundo a eleição da graça, a soberania de Deus, que faz Deus agir como bem lhe apraz. Isso ficou evidente quando Rebeca quis dar uma mãozinha para Deus, fazendo com que Jacó fosse lá no rebanho, enquanto Esaú caçava, a fim de ser preparado um guisado para Isaac e tudo mais. Rebeca tinha a noção, sabia, ela era consciente de que o mais velho serviria ao mais moço,
de que Esaú serviria a Jacó, mas ela quis dar uma, como se fala, de Ide Shemame. Ela quis dar uma de Ide Shemame, e a verdade é o seguinte: Rebeca e Jacó foram cúmplices de uma armadilha contra Esaú. Só que os dois pagaram um preço muito alto. Quando a igreja, Miguel, não age por lógica, quando a igreja age por lógica, por vista e não por fé, meu irmão, vai dar ruim. Deus já tinha dito que havia duas nações no ventre de Rebeca, e que o mais velho, que era Esaú, serviria o mais novo, que é Jacó. O que aconteceu? O fato é que depois que Jacó foi lá para a casa de Labão, seu tio, por orientação da mãe, Rebeca nunca mais viu os filhos. Olha o preço que ela pagou. Nunca mais viu os filhos. Então é assim, não tenta interferir nos planos que Deus tem para a tua vida, pois ele é espírito, ele é perfeito, ele é santo, ele é infinito, e nós somos carnais, finitos e pecadores. Nós não temos absolutamente nada para ensinar para Deus. Então, sejamos submissos e obedientes e ouçamos a sua voz como fazia Abraão. E, naturalmente, as bênçãos dele vão ser derramadas sobre nós, pois ele é fiel. Para acabar, eu vou ler um texto de Isaías 55, que diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente precisa saber quem somos nós em Cristo para poder realmente receber as bênçãos, os tesouros de bênçãos que ele tem preparado para nós, Miguel. É isso que eu queria deixar dessa paraxá. E entrar nesse caminho, né? Entrar nesse caminho. Esse caminho, isso. no caminho, na verdade, e na vida. É isso aí, Rubens. Obrigado pela explanação, pela aula, pelo aprendizado aqui. A gente continua divulgando, fazendo essa divulgação, né? Nos 4 cantos da Terra, querendo trazer Yehudis para ver as maravilhas, né? Da vida, uma vida com Yeshua, com Mashiach, uma vida com Deus e uma vida separada, né? Não aceite as sopas, os guisados de lentilha. Não aceite os guisados de lentilha que são oferecidos. Sabe escolher o caminho. Sabe escolher o caminho, né? Sabe escolher o caminho da bênção, o caminho da salvação, o caminho da cura e o caminho. Sabe escolher o caminho. Caminho, a verdade e a vida, né? É isso aí. Shabbat Shalom, Rubens. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel. Shabbat Shalom, amigos.